Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre os sinais do tempo do fim, muito perto, é isso do tempo do fim, é o nosso tema. Nós hoje vamos para a quarta parte desse estudo. Ontem nós falamos um pouco sobre os enganos dos últimos dias. E dentre estes enganos dos últimos dias, existem algumas coisas relacionadas com a espiritualidade contemplativa. As pessoas hoje estão sendo levadas à meditação, à questão de uma ascensão espiritual, a alcançar certos níveis espirituais, abrir o terceiro olho, a questão de conseguir, né, acessar poderes ocultos, secretos, a questão da glândula pineal, que tem se falado bastante. Uma das coisas também que tem tido muito, que está em voga hoje, é a questão da meditação, da yoga. Na verdade, da yoga. Existe uma yoga chamada a Yoga Kundalini. Yoga Kundalini. E existem já bastante coisas que falam sobre a de Yoga Kundalini. Ela é apresentada como sendo uma coisa boa, é lógico. Por exemplo, é, aqui aí em São Paulo, né? Eric, você mora em Campinas, não é isso? O Eric mora em Campinas, eu tenho quase certeza, mas eu acredito que seja Campinas, não é isso, pessoal? O Eric mora em Campinas? Ô, Júnior, não sei o que você perguntou, mas eu não consegui ouvir, acho que cortou. Você mora em Campinas, Eric, é isso? Moro em Campinas. Pronto, Campinas, muito bem. Eu estava dando assim uma pesquisada e tem um site falando justamente da yoga, dessa yoga Kundalini, em Campinas. Coisa. E nesse site fala, né, de uma forma de desenvolver chakras, desenvolver o Kundalini e os Nadis. E é um curso nesse site, bastante interessante, né? Apenas do ponto de vista, nada de interessante de ir lá, mas o que eles apresentam. A pessoa desvendar essa questão, né? É um curso, desenvolver chakras, desenvolver o Kundalini. Então, apresentam, né, posições de meditação para que a pessoa se aperfeiçoe, para que a pessoa então entre numa meditação de yoga, desenvolvimento pessoal, questão de reiki, e a pessoa vai ter de desenvolver então e atrair boas energias e ter bons resultados. É o que diz o site aqui. E é em Campinas isso aí. Olha que coisa. E aí é um curso que eles estão oferecendo, né? Tem alguns módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 até na prática, e tem os planos para que a pessoa possa desenvolver isso aí com os bônus, né? E olha, tem até o valor de R$ 765. A pessoa Ô, assinar um Júnior, plano desse aí. Oi, e teve alguns colegas meus de serviço que caiu nesse negócio. Eles estão fazendo um curso de reiki, de yoga, essas coisas aí mais aprofundadas. Eu conheço alguns que caíram nessa aí. sério? Que coisa, hein? Opa, o cara tá lendo um livro, pensa Sério mesmo essa num história. O nível pessoal os colegas seus aí estão fazendo esse curso. Deve ser esse aqui que está anunciando na internet. Eu acho. negócio Deve de ser. reiki, aí, na hora que você falou reiki, eu lembrei dele. Porque eu vi ele lendo um livro lá, eu perguntei pra ele o que que era, aí ele me explicou mais ou menos lá o que que era o reiki, aí ele falou Nossa, que que uma coisa, né? mulher que recebeu a visita de Jesus Cristo, tal, não sei o que, uma coisa viajada lá, entendeu? Olha só. E as pessoas, elas realmente estão aceitando isso como algo que seja positivo atrás dessas coisas. O que é que se encontra lá na energia desse tal de Kundalini? Olha só. O que é que acontece nesse tal de Kundalini? Você pode fazer um estudo sobre isso. O que é que eles estão buscando lá? As pessoas, né, uma compreensão para despertar a tal da Kundalini, né? As pessoas são levadas para essa experiência aí. Muitos cristãos estão fazendo isso. Então, esse segredo aí da yoga e do tal da Kundalini nada mais é do que o poder da serpente. Essa energia Kundalini é o poder da serpente. Tem um livro ocultista, o nome do livro é isso mesmo, né? O Poder da Serpente. Ele diz assim, que lá no Kundalini
né? Um dos aspectos lá disso aí, desse Shakti, desse poder, dessa energia, ele está ligado a Shiva. Então, olha só para onde é que essas coisas vão levando. E aí, essa é uma energia que vem de Shiva para, então, formar a mente da pessoa, a matéria, para a pessoa descanse, leva a pessoa para uma nova consciência. Então, olha, não adianta nem falar sobre essas coisas, mas a gente já percebe o que, é que está por trás disso aqui. E nisso aqui vai acontecer manifestações também de poder ocultista. Nessas manifestações aí de energia Kundalini, que acontece por meio de yoga, você tem vários pontos, vários fios soltos que podem levar você a uma entidade, a ter um acesso a um poder demoníaco. Só que esse poder demoníaco, ele está mascarado apenas com assim um título, né? Uma força cósmica. É uma força cósmica da vida. E as pessoas estão praticando aquilo ali, dizendo que vão despertar um Kundalini, que na verdade é uma aproximação de uma força cósmica, que na verdade é uma força maligna. E as pessoas são levadas a transe e são levadas a entrar em contato, né, com seres que de outra forma não estariam em contato. A sensação de energia, e surto elétrico até, né? Existem surtos elétricos, impulsos elétricos na coluna vertebral, e a pessoa pensa que está realmente tendo benefícios, quando na verdade não, quando na verdade não é. Então, as pessoas vão ter colapso mental, até possessão demoníaca, é o que está por trás disso aqui. As pessoas começam a emitir sons involuntários quando está num grau, no estágio um pouco mais avançado. A pessoa começa a entrar num riso descontrolado, num choro desmotivado. A pessoa começa então a falar algumas línguas, e aí você começa a fazer uma união, né? As línguas que falam ali, elas existem também dentro do sistema evangélico, do sistema, né, religioso, né? São muito parecidas. Começam a cantar cânticos espirituais, fazer certos movimentos de animais. Então, tudo isso está relacionado a essa questão hoje, que se infiltrou dentro do chamado neopentecostalismo hoje, dentro do sistema religioso. Então, há uma aproximação muito grande entre as doutrinas esotéricas, filosóficas de outras religiões e as manifestações tidas espirituais, tidas como manifestações do espírito dentro do sistema religioso. Essa ponte, essa ponte aqui que faz uma ligação entre as religiões diversas para a grande religião mundial dos últimos dias. Então é preciso que existam pontos de ligação, e esses pontos de ligação existem. As outras coisas, elas tendem a ser desconsideradas, e somente os pontos de ligação é que vão ser mantidos, têm de ser realmente focados. E esses pontos de consideração existem. Você vê que existem hoje também, dentro do movimento, né, dentro do movimento lá, carismático, existe um movimento carismático. E esse movimento carismático, ele tem uma aproximação muito grande também com o movimento pentecostal e também com o movimento neopentecostal, porque eles recebem a influência dessas supostas entidades espirituais e eles começam a falar em línguas também. Então, mais um ponto aí de união. Então, chega um momento que não há mais por que haver separação entre esses cultos. Não há. A manifestação espiritualista, ela se manifesta de uma maneira em vários grupos diferentes, mas com requintes, né, de assim, uma mera dificuldade apenas de um para o outro que pode ser resolvido facilmente através do ecumenismo. Então é isso que une esses pontos. Por exemplo, lá no Canadá, um tempo atrás, tinha um culto chamado Bênção de Toronto, lá no Canadá. As pessoas ali falavam línguas, as pessoas tinham risos, ataque de risos incontroláveis, e as pessoas acreditavam que aquilo ali era manifestação do Espírito Santo. As pessoas entravam também em transe, começavam a chorar, um choro descontrolado, mas as pessoas diziam que aquilo era transe, era atuação do Espírito Santo. As pessoas também começavam ali a fazer tipo uns latidos. Já pensou nisso? As pessoas começavam a fazer uns latidos como se fossem cães, um grunhido, assim, como de outros animais, como de um lobo, como de um leão, como de. E aí as pessoas ficavam quicando no chão também, pulando no chão, rolando, caindo para trás. E isso era tido como se fosse algum tipo de manifestação do espírito. E essas mesmas manifestações também acontecem dentro das religiões filosóficas.
Isso não tem base nenhuma na palavra de Deus. Não tem base nenhuma na Escritura, na palavra de Deus. Quando você vê isso hoje dentro do sistema religioso em si, você pode perceber que é a mesma semente que é plantada dentro de outros grupos. E você vai encontrar esse tipo de atividade também nos livros do ocultismo. Nos livros do ocultismo você vai encontrar isso. Muitos livros antigos que falam dessas coisas, que na verdade são rituais, rituais de apresentação, rituais de aproximação que acontecem para que entidades possam então tomar posse, né, possuir as pessoas. E você vai ver isso também, que tem muitas pessoas hoje, cristãos, talvez por falta de entendimento, falta de aprofundamento na escritura, não vê erro nenhum. A pessoa não vê erro nenhum em participar de um movimento, né, corporal, uma meditação, busca de alguma coisa, e pronto. A pessoa não vê, mas aquilo na verdade é um ritual demoníaco. E você vê que Deuteronômio 12, 29 a 32 é claro sobre isso, Deuteronômio. E isso é mais um dos sinais de que o fim está próximo. O fim se aproxima. O fim está próximo. Então, Satanás, quando ele vê a pessoa se aproximar, ele vê que tem uma porta aberta. E nessa porta ele vai levar as pessoas cada vez mais a se aprofundar na busca do oculto. Na busca do oculto. Bem? Outro ponto também, que é bastante interessante, é o texto de 2 Reis 1 a 5. Esse é mais um ponto que nos apresenta que estamos no tempo, mais um sinal de que estamos muito perto do tempo do fim. Esse é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 1 ao 5, onde Paulo diz: sabe também isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Em outras versões diz tempos difíceis, tempos perigosos ou tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, blasfemadores, jactanciosos, né? Dependendo da sua versão. E Paulo começa então a dar aqui uma série de características de como os homens em si seriam nos últimos dias. E Paulo diz: eles terão forma de piedade, mas negam o poder, afasta-se deles. É uma passagem que contém muitas declarações proféticas dos tempos perigosos hoje que nós estamos vivendo. Você não precisa aqui parar e examinar um por um para entender o que é que Paulo está querendo dizer para Timóteo. Se você assiste televisão, você vai ver qual é o conteúdo hoje da televisão. O que é que você está vendo na televisão diariamente? Você está vendo cada vez mais nos programas traços malignos, no noticiário, traços malignos, no filme, traços malignos, num comercial, você também está vendo traços malignos. É a mensagem maligna passando ali a todo instante diante dos olhos das pessoas. Você faz aqui uma passagem pela lista de Paulo, 2 Timóteo 3, 1 a 5, Paulo mostra esses homens amantes de si mesmo. Paulo diz, são amantes de si mesmo. E você vai ver, né, como hoje isto é mais do que claro, retumbante. Você vê comerciais anunciando produtos que levam as pessoas apenas à autoglorificação. Então, esses comerciais levam as pessoas apenas à autoglorificação, leva à cobiça. A pessoa tem ali apresentando um produto, um carro, algo novo, algo melhor, e a pessoa está se gabando por causa daquilo. Isso foi profetizado, isso leva para o orgulho. Pessoas hoje também desfazendo das coisas sagradas. Você vê isso no carnaval aqui do Brasil. Quantas e quantas vezes? No último carnaval fizeram aquela encenação, não é? Aquela encenação blasfema, fizeram o carnaval do Rio, ali aquele cara lá, aquele coitado puxando ali o outro como se fosse Satanás que estivesse zombando ali. Então isso é blasfêmia, são os blasfemadores. E a palavra já havia dito que isso haveria de acontecer. Por toda parte nós vemos essas coisas acontecendo. É muito claro. Por exemplo, em 1970, houve um festival ali, naquela década de Woodstock. E ali foi uma manifestação clássica de rebelião.
de homens rebeldes, de filhos rebeldes contra os pais. E toda uma influência que vinha se gerando durante anos e anos e anos explodiu finalmente ali, se materializou publicamente no Festival de Woodstock. Então, muitas pessoas foram levadas a odiar os seus pais sem saber por quê. Muitas pessoas foram levadas a odiar a virtude sem saber por quê. Muitas pessoas foram levadas a pecar, a quebrar as restrições, a verdade da palavra de Deus, simplesmente porque havia um movimento levando-as a fazer aquilo. E esse movimento é da iniquidade. É o movimento da iniquidade, aquilo que Cristo fala. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Outro ponto também é a impiedade humana, é o que Paulo fala no texto de Timóteo. Todo mundo hoje que você encontra, na grande maioria, 99% das pessoas que você encontrar, elas não veem mais pecado em enganar. As pessoas estão dispostas hoje a passar a perna na outra, a enganar a pessoa. As pessoas não veem mais nada de errado no álcool. As pessoas não veem a cultura mesmo da música, né? Ela cada vez mais se deteriorou, a música secular, de forma que hoje as pessoas não têm mais nada para fazer com relação à música do que simplesmente, através daquela letra musical, passar uma mensagem de prostituição, de impureza, de lascívia, de desprezo. E é isso o que as gerações estão ouvindo. É isso que as pessoas estão ouvindo. É isso que as pessoas ouvem. Isso vai criando a mentalidade moral das pessoas. Por exemplo, o esporte violento, MMA. As pessoas assistem aquilo e o antigo sistema dos gladiadores de Roma do passado voltou, mas dessa vez, né, legalizado. Não precisa matar a pessoa. Não, por enquanto não. Só basta ver a violência gratuita acontecendo ali e a pessoa vai perdendo a sensibilidade natural humana. É isso que está por trás dessas coisas. As modas, a perfuração do corpo, as tatuagens, o aborto, as trapaças, tudo isso. Então, as afeições da humanidade são afeições agora não mais naturais, mas são afeições plantadas. Estas afeições plantadas, elas são levadas hoje a substituir aquilo que foi programado inicialmente, originalmente pelo Criador. E esse é um processo, né, que vem de décadas, mas agora está chegando no seu ponto alto, no grande ponto alto, no ponto final. Então, tudo isso também é sinal do fim. Aí você vê os esportes violentos e as pessoas também. Esses dias eu vi um vídeo de um pregador pregando em São Paulo. E ele estava pregando, falando sobre a volta de Jesus, e ele começou a ser ameaçado. Uma pessoa estava ali e disse: olha, você vai apanhar aqui, você vai ver, vou bater em você porque você está falando de Jesus. Então veja, o que é que está acontecendo? Aquela coisa de perseguição. Em que ponto ela está já? Será que ela já não está pronta, já não está preparada? As pessoas já estão prontas para isso. As pessoas já estão afastadas de Deus a tal ponto. Elas só estão esperando realmente chegar a mensagem que as incomode. Só isso. As mensagens que você ouve hoje não incomodam as pessoas. Elas não estão aí para incomodar as pessoas. Mas quando chegar uma mensagem que realmente incomode as pessoas, que toque na ferida das pessoas, as pessoas não vão reagir bem. Elas não estão prontas para reagir bem. Elas não terão nenhum tipo de parcimônia para reagir da pior forma possível. É por isso que se levanta a perseguição, conforme diz lá em Apocalipse 12:17. Então, tudo isto são sinais do tempo do fim. Hoje você vê pastores que, na verdade, não são pastores, são falsos profetas. Pessoas que nunca sequer foram ordenados por Deus. Pessoas que dizem, eu sou ancião lá da igreja, mas na verdade não é nada. É só um mentiroso. A autoelevação das pessoas hoje. As pessoas estão traduzindo apenas numa dissimulação a vida espiritual. Também aqui fala sobre os amantes dos prazeres. Paulo fala dos amantes dos prazeres. Olha, não precisa nem exemplificar isso aqui. Quanto esta geração é amante dos prazeres. Muitas pessoas, né? Eu sou cristão, mas é um bêbado. Eu sou cristão, mas está na sarjeta da vida. Eu sou cristão, mas está amando os prazeres desse mundo.
E é isso que a palavra diz. E isso vai levando o instinto pecaminoso animalesco do homem a níveis que nunca antes, quem sabe, se desenvolveram. Esse é mais um sinal dos tempos do fim. Também outro sinal nos mostra que o fim está muito perto se encontra em Mateus 24 também, ainda, verso 7, quando Cristo diz que haveria fomes e pestes. Fomes e pestes. Mateus 24, verso 7. Já falamos sobre terremotos na primeira parte aqui dessa série, depois não mencionamos fome nem doenças, mas é o que diz a Escritura que prevaleceriam nos últimos dias, nos dias que antecedessem a segunda vinda do Senhor, fome e doenças. Você está acostumado, quem sabe, a ver aqueles vídeos na internet daquelas crianças passando fome lá na Etiópia. E por décadas isso vem acontecendo. Quando você viu aquilo a primeira vez, quem sabe você tomou um susto, né? Foi abalado. Então você vê como é que pode, tanto dinheiro hoje, as pessoas estão investindo em tantas coisas, mas não há dinheiro para corrigir isso, para mudar isso, não há. Ninguém faz nada para isso. Então hoje nós estamos nos últimos dias. A humanidade está mais pronta para enriquecer do que para ajudar os necessitados. Da mesma forma que os falsos pregadores também, eles estão comercializando as pessoas. Eles estão comercializando as congregações. As pessoas não sabem da verdade, as pessoas são enganadas. As pessoas não conhecem, quem sabe, né, onde está falando isso na palavra de Deus. Não sabem. Simplesmente as pessoas são levadas pelo emocional e muitos cultos pentecostais. 2 Pedro 2,3 diz isso. As pessoas estão sendo comercializadas e as pessoas estão morrendo de fome, tanto espiritualmente como também fisicamente. O amor esfriou, Mateus 24,12. As pessoas estão ganhando dinheiro hoje com o sofrimento dos outros. E as pessoas estão ganhando dinheiro hoje com doença, com a doença espalhada no mundo, espalhada sobre os outros. Em geral, grande parte, não todos, mas muitos dentro do sistema da Big Pharma, né, da medicina, não está mais voltado para se preocupar com as pessoas, mas com os resultados financeiros. Então as pessoas sabem, né? Ah, o método natural. Não, o método natural foi praticamente eliminado. Não, nada hoje natural serve mais. É preciso que seja farmacológico, é preciso que você compre numa farmácia. Porque se você não comprar numa farmácia, não, isso aqui é coisa do tempo da sua avó, isso aqui era curava só porque, sei lá, tinha fé e fazia e tal, mas eu não vou fazer uma coisa dessa. Tem um remédio farmacológico que o médico prescreve. Então, hoje o que as pessoas sabem é apenas, né, o que está na farmácia. As pessoas não sabem mais fazer nem usar um medicamento natural, assim como o seu pai sabia ou a sua avó sabia. Não, eles foram taxados de coisa apenas curandeirismo, que não é eficácia, que as pessoas usavam no passado. Sabe por quê? Porque se isso fosse incentivado, não haveria lucro. Então as pessoas não estão preocupadas, sabe? Ninguém está preocupado com a saúde de ninguém hoje. Essa história que estão gastando aí milhões e milhões e milhões e milhões e milhões para as pessoas hoje terem saúde, voltarem ao normal, isso aí é apenas uma conversa fiada. É uma conversa fiada. Então esse é mais um sinal. Quando se trata de fome, por exemplo, tem um site, né, World Hunger, que monitora isso. Ele diz que só em 2010, havia 19 milhões de pessoas passando fome nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, 19 milhões de pessoas passando fome. Eu acredito, né, que pela graça aqui do Senhor, nós não saibamos o que seja isso. Alguém pode ter sabido há um tempo atrás, mas nesse momento não saiba. E 37 milhões de pessoas estavam passando fome no Oriente Médio, no norte da África. E 53 milhões na América Latina. Então imagina só quantas pessoas estão passando fome. Na África, ali, 239 milhões de pessoas morrendo de fome. 239 milhões de pessoas. Você tem aqui mais do que a população do Brasil inteiro. Olha, na Ásia também, esse site diz, o World Hunger, nesse site, na Ásia, ele fala que 578 milhões de pessoas estavam morrendo de fome, subnutridas, isso em 2010. Em 2010. Então você tinha aqui praticamente, né, quase 1 bilhão de pessoas
Você já parou para pensar quantas pessoas são? E como isso piorou agora nos últimos dias, nesse ano? E como isso irá piorar ainda, infelizmente? Já parou para pensar sobre isso? Então você tem aqui, né, cerca de 7 bilhões de pessoas na Terra. Então você tem 13%, 7 bilhões, quase 8, né? Mais de 13%. Uma em cada 7 pessoas passando fome todos os dias em 2010. Em 2010. Hoje você pode ter certeza que está bem mais de 1 bilhão de pessoas. Estão morrendo de fome agora. E o Senhor Jesus já havia dito que esse seria um dos sinais que antecederiam a sua vinda. E você tem subnutrição, isso aqui, que amplia as doenças, sarampo, malária, mortes por subnutrição, que é terrível, assim, diarreia, malária, pneumonia, sarampo, doenças, tudo isso está relacionado aqui, pestes, pragas. Então, esses são sinais de que estamos muito perto do fim. O que é que acontece agora, nos nossos dias, que é diferente durante esse tempo todo, durante décadas, durante séculos? Tem pessoas que dizem assim: Não dá para ouvir, Júnior. qual a diferença? Ou falhou? Não sei se vocês estão me ouvindo. Espero que tenha cortado, só tinha voltado. Tá normal o Agora áudio aí? sim. Ok. Então, o que é que acontece? Qual a diferença de hoje, os séculos, quando havia fome ainda, quando havia toda essa situação? A questão é que hoje nós estamos chegando num ponto em que está havendo uma simbiose, uma junção. Todas essas coisas estão sendo intensificadas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, e estão sendo levantadas a um nível mundial para atacar, para se desencadear de uma vez só sobre todo o mundo conhecido. Esse é um sinal. Se você analisar bem, você vai ver que esse é o grande sinal que incorpora o cumprimento dos eventos do fim. Você tinha antes, por exemplo, na década de 70, as pessoas que passaram fome aqui no Brasil, especialmente aqui no Nordeste, principalmente no isso acontecer, especialmente no Nordeste, mas você não viu isso acontecer também nas outras regiões da mesma forma que aconteceu por aqui. São Paulo, você não viu isso acontecer ali, em São Paulo, nas cidades mais desenvolvidas. O evento que nós estamos vendo agora, o evento que está se programando, se desenrolando diante dos nossos olhos, que a própria ONU, que é uma instituição ali que a gente sabe para quem trabalha, que não é para Deus, e começa a soltar esses pitacos, diz que se aproxima uma fome de proporções bíblicas. Qual é a fome de proporções bíblicas que a ONU fala? É a fome de proporções bíblicas como da época de José, em que no mundo inteiro não havia nada. Então você pega esses eventos que você já sabe, fome, pestes, terremotos, coloque isso numa exponencial para cima. Coloque isso e multiplique isso por muito mais vezes. É isso que caracteriza o fim dos dias. E isso ocorrendo simultaneamente. Você vê que agora vulcões começaram a entrar em erupção. Aí começou um, aí o outro lá viu, achou bonito, disse: Não, eu também vou falar com ele. Vou dar um oi para ele, um bom dia, e ativou. Aí o outro veio também e ativou, e o outro também ativou. É isso o que se desenha agora para os últimos dias, o que caracteriza os últimos dias. Uma série de eventos, uma série de consequências acontecendo simultaneamente e as pessoas não tendo como resolver. Agora a pergunta é: isso já começou a acontecer? Não, a gente está começando a ver uns respingos dessas coisas. Mas vai chegar um momento que essas coisas vão acontecer de fato, vai dar um start. E quando esse start for dado, aí a gente vai olhar realmente para os 4 cantos e vai ver que alguma coisa ali foi permitida, que o botão foi apertado. E quando esse botão é apertado, as coisas irão acontecer realmente numa cadeia de sequência: fomes, terremotos, guerras, inundações. Então, todas as coisas acontecendo simultaneamente, e a humanidade vai olhar para os lados e não vai ter o que fazer. A humanidade não terá o que fazer. As pessoas não terão para onde correr. As pessoas não terão a quem buscar auxílio. Não haverá defesa civil para fazer alguma coisa na hora que um terremoto acontecer. Esse aí é um assunto que as pessoas não gostam de pensar. Esse é um assunto que as pessoas não gostam de falar.
E é por isso que as pessoas estão dormindo em berço esplêndido dentro do sistema religioso. Por isso que a grande maioria das pessoas estão dormindo, né, deitadas em palavras de conforto, que o pastor, que o pregador diz: Jesus te ama, Jesus te cura, não se preocupe, isso vai passar. Para o verdadeiro estudante da palavra, ele tem de conhecer o tempo. Você precisa conhecer o tempo. Quando você conhece o tempo, e Paulo já diz, né? Você não vai ser pego de surpresa. A questão da vinda do Senhor ser como ladrão de noite, não quer dizer que é a vinda de Jesus, que ninguém vai estar pronto e ele vai aparecer como ladrão. Não é isso. A questão da vinda do Senhor como ladrão de noite se refere a esses acontecimentos. Por isso que Paulo diz: vocês não estão dormindo, para que esse dia pegue você de surpresa. Agora os outros estão. Então pode ser que o seu pai esteja dormindo, e aí cabe você a responsabilidade de levar a palavra a ele. Seu esposo ou sua esposa está dormindo, seu irmão está dormindo, seu colega de trabalho está dormindo. Olha, faça alguma coisa. Faça alguma coisa enquanto é tempo, desperte do sono, é o que diz a palavra. Não seja mais levado, enganado pelas falsas promessas dos líderes do sistema religioso, que estão dizendo que, olha, vamos todo mundo fazer o que tem de fazer, vamos todo mundo levar uma picada, que tudo vai voltar ao normal, você não vai mais usar uma máscara, vai ficar tudo bem, viver feliz para sempre, como num conto de fadas. Não caia nessa conversa. Se você vê o que a palavra de Deus diz, se você acredita no que a palavra de Deus diz, você anda contra a maré. Você nada contra a maré. Você anda na direção oposta do mundo. Agora, se você crê do mesmo jeito que o mundo está crendo, se você acredita nas coisas que as pessoas estão dizendo, você está indo contra a palavra. Aí o que é que eu faço então agora? O que é que eu preciso fazer? Crer na palavra. Você não precisa se desesperar, você precisa crer na palavra. Então nós estamos hoje muito perto do fim. Drogas estão destruindo a vida das pessoas. Quantas pessoas não tiveram a vida destruídas por drogas? E drogas prescritas até pelos médicos. Quantas pessoas jovens têm destruído também a sua casa por causa de drogas? E drogas ali por causa do vício, fumo e tantas outras coisas. Doenças que hoje você vê, agora tem uma nova doença, Marburg. Não, tem uma nova doença, Marburg. Já está ali prontinha, quer dizer, ela não explodiu ainda. Agora, aguarda aí. Você vai ver, quando um belo dia, você ligar a televisão ou na internet, aí nesses grupos do Telegram, sei lá, vai começar a dizer, o Marburg agora apareceu ali na cidade, apareceu na outra, apareceu na outra. É que tem que estar guardado. Está guardadozinho, de repente, quando chegar no mês e no dia, aí diz, ó, pode dizer que espalhou. Aí vai começar a dizer que espalhou. Pronto. Aí todo o pessoal tem Marburg agora, aí é pior e acontece isso, vai ser a mesma coisa que aconteceu agora dessa última vez. Aí espalha. Parece que o Marburg agora está dormindo. Está sentado no cantinho dele, não está fazendo nada. Mas de repente, daqui um mês, dois, ou em janeiro, aí o Marburg vai e começa a se espalhar e aquela loucura se espalha de uma hora para outra. Então veja, são eventos que estão ligados para os últimos dias. Aí você vê a tal da OMS, né? Falando, né, sobre as categorias diferentes de doenças. Ela diz que tem mais de 12 mil. Não, tem mais de 12 mil diferentes de categorias de doenças. Né? Olha só que coisa. 12 mil. Irmãos, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que estamos chegando nos últimos dias. Temos de estar prontos. O mundo é um grande engano. Só há verdade na Escritura. E somente na Escritura, eu e você, nós podemos ter salvação, vida eterna e segurança. Então, que Deus nos abençoe. Nós finalizamos por aqui. Nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade ao nosso tema, né, muito perto do fim, sobre os sinais dos últimos dias, e vamos então falar um pouco sobre o sistema religioso, mais um sinal do fim dos tempos, o sistema religioso frio, negando o poder de Deus e, acima de tudo, infelizmente, o sistema religioso formando a imagem da besta. Esse é o ponto aqui. O sistema religioso hoje está formando a imagem da besta. Está praticamente pronto. A imagem da besta. Aquela imagem lá do Apocalipse que diz que manda matar quem não adorar a besta. Esse é mais um sinal do tempo do fim. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Nós ficamos por aqui e que nós possamos ser firmados na palavra do Senhor agora para os últimos dias, em nome de Jesus. Amém.